Noir Faladoria. Habeas Verbum. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que me sigam nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok, é Pedro Rodrigues Produtor. O Faladoria de hoje está sendo gravado no Estúdio 107, um estúdio audiovisual completo para você, muito bem localizado aqui no bairro da Pompeia, tá bom? E aqui no bairro da Pompeia também fica a Odonto Coriolano. A Odonto Coriolano é uma clínica odontológica completa para você. Lá você faz desde tratamentos mais clínicos, como tratamentos também estéticos, né? Você quer fazer uma coroa, uma faceta, procura lá as doutoras Paula e doutora Amália. Odonto Coriolano, o telefone estava aí na tela. E quero falar também sobre o Casa Moderna Sabores. Casa Moderna Sabores faz doces e salgados maravilhosos para sua festa, para o seu evento. Super recomendo o Banoffee. O Banoffee deles é uma delícia. O telefone está aí na sua tela, segue também no Instagram. E o Faladoria de hoje é uma edição especial, uma edição Habeas Verbum, onde a gente conversa com profissionais do direito. E hoje temos aqui Dr. Jaider de Miranda. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer. É Jaider, né? Jaider. Errei o nome dele. É Jaider. É porque eu fiz meio que negócio do Jaider, mas não, é Jaider de Miranda. Jaider de Miranda, exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, né? E vamos aí poder detalhar bastante assunto aí para essa resenha maravilhosa aí, que eu também acompanho vocês, eu acho muito legal. Muitos podcasts vocês já fizeram aqui com outros grandes doutores também, do direito, com policiais, enfim. Então, eu acho bastante prazeroso esse assunto que a gente vai poder abordar. Eu gostaria de ressaltar a qualificação da nossa audiência. Temos aqui um doutor de direito que acompanha o nosso podcast. Então, você que acompanha o nosso podcast, veja o nível da nossa audiência. São doutores e advogados e juízes, né? Esse é o nível do nosso Faladoria. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua carreira. O que eu achei muito interessante, Bora. Inclusive é uma coisa que não sei nem se eu chamo de notícia ou se eu chamo de fofoca, mas é conhecimento. Fica à vontade. É conhecimento das pessoas aqui do bairro que comentam. O Dr. Jaider é uma pessoa assim muito do bairro aqui. É um advogado, mas ele conversa com todo mundo, frequenta todo tipo de lugar. E não é uma pessoa assim que não faz discriminação. E muitas das vezes ele passa aqui na frente do estúdio e os clientes comentam, falam assim, olha, escuta, aquele advogado ali, você sabia que ele era caminhoneiro? Então é uma história conhecida aqui no bairro. O senhor começou a sua carreira profissional, vamos dizer assim, como caminhoneiro. Isso, exatamente. Eu desde de 98, antes dessa nova lei do Código de Trânsito Brasileiro, Tá. que você poderia fazer a mudança da categoria B, no caso, que era amadora, né? Uhum. Para a categoria E, você pulava direto. E depois dessa nova lei, você tinha que fazer um escalonamento. Categoria B, categoria C, D, até chegar na categoria E. Eu consegui pegar essa versão da lei antiga. Então, eu com 18 anos, no dia do meu aniversário, eu fiz esse pedido na autoescola, né, para pedir a habilitação. E no meu aniversário de 21 anos, no dia do meu aniversário de 21 anos também, em 97 ou 98, salvo engano, não me recordo, eu fui e renovei a carteira, pediu a mudança da categoria B para E, que eu era fissurado em carretas, essas coisas Mas assim. tinha que fazer a prova prática. Tive que fazer a prova prática, tive que fazer todas as direções que a gente Porque faz. dirigir o caminhão, eu acredito que seja difícil, mais difícil do que dirigir um carro. Para frente. Agora, dirigir a carreta para trás, aí é mais difícil, né, ou não? É questão de prática, né? Por incrível que pareça, não sei se é porque eu fiquei muito tempo nessa profissão, dirigir um caminhão, pela visão que a gente tem, é bem mais fácil do que um carro, por exemplo, Não, mas pra na minha frente, visão. né? Para trás Agora é questão de chega- prática, né? É chega questão de naquele- prática. nas docas, né? Aham. Aí tem aquela fileirinha certinha, Isso. assim, aquela baita carreta enorme, tem que vir de ré ali, encaixar e estacionar. É. Nem o carro pequeno não consigo pôr reto na vaga do Verdade. shopping, você imagina uma carreta? Não, é complicado. Mas você vai pegando prática no dia a dia e depois você passa a desenrolar isso aí de maneira bem mais fácil. E aí é prática. Tudo que a gente faz com praticidade todos os dias, você tende a ficar bom, né? Entendi. E eu, modéstia à parte, sempre manobrei
bem as carretas. Se Nunca. precisar manobrar um caminhão agora, Hoje eu consigo ainda, até porque Ainda eu mais tenho agora- caminhão ainda, né? e os caminhões estão mais modernos agora, né? Direção Pô, hidráulica, um monte de tudo coisa. câmbio automático, você nem sofre, cara. Eu tenho esse caminhão, eu tenho um caminhão ainda que ele tá com um sócio meu, inclusive hoje tá em Fortaleza, tá querendo carregar aqui para São Paulo. Por ele ser um pouco moderno, ele é um 2012, mas ele já tem toda a tecnologia já da mecatrônica que a gente fala, né? Cara, eu monto nesse caminhão, eu rodo 600, 700 quilômetros sem descer dele. Nossa. Sem descer, é muito Maravilha. confortável, muito confortável. Tem um amigo meu, o Alan Damasceno, ele trabalha numa transportadora e ele é o cara que faz o treinamento dos novos motoristas, né? Certo. Por isso até que eu conheço esse negócio da DOCA lá e Aham. tal. E ele veio aqui no podcast, inclusive, e a gente conversou, e ele falou que hoje em dia tem muitas mulheres, inclusive, dirigindo caminhão, porque já não é tanto exigido mais a força física para ser motorista de caminhão, Sim, né? sim. Ele falou que hoje em dia uma mulher consegue pilotar um caminhão, se for um caminhão moderno, né? Sim, Sem muita pilota. dificuldade, Facilmente, qualquer mulher tem essa capacidade desde que ela queira fazer. né? Inclusive, eu tenho amigas minhas que são autônomas, né? Uhum. São donas de caminhões e toca o barco Problema igualzinho as outras. A força braçal, em alguns casos, ela é um pouco mais complexo quando se trata, por exemplo, de você puxar um determinado produto empilhado num pallet. Ah, mas aí Então, é não o motorista sim, que puxa, sim. né? Mas às vezes, geralmente os motoristas, para ter mais praticidade, para poder descarregar logo, eles vão lá e sobe e mete a mão na massa. Entendi. E geralmente a mulher nessa parte Já não... não tem tanta essa força braçal. Mas isso não tira o mérito dela problema da é- questão de dirigir. Antigamente que tinha os 11, 13 da vida lá, Não, os 15, os 19. canela seca que a gente falava. Queixo duro. Queixo Falar de duro. queixo duro. O pessoal ia dirigir um caminhão, na hora que ia manobrar, tinha que colocar o pé junto para manobrar. senão não virava. Hoje é tudo hidráulico, hoje é elétrica, né? Então é muito fácil. Agora, até o senhor chegar nessa parte assim de caminhão também, a vida não foi fácil. Você estava contando aqui antes de começar a gravar, né? Sim. Eu nasci em 1976, né? Hoje eu tô com 49 anos. Eu nasci na cidade de Mandaguari, no Paraná. Nós viemos para São Paulo, eu tinha 2 anos de idade, né? Nós fomos morar na cidade de Mauá, no Jardim Alto do Boa Vista, que para quem não conhece, próximo ali é o Jardim Zaira, né? Mais falado. E desde então, até os meus 25 anos, eu fiquei nesse bairro. E é um bairro relativamente, na época, era mais periférico, né? Hoje está com mais estrutura, tem asfalto, mas na época que eu mudei não tinha. E nesse período, em 85, mais ou menos na década de 80, quando eu tinha essa idade, era bem novinho, a minha mãe, ela montou um barzinho, né? Uhum. Eles abriram um barzinho. E nesse bar, eu convivi a minha vida inteira nesse bar, né? Então, eu vi de tudo, de crime até qualquer outro tipo de situação que você pode imaginar. Inclusive na época da rota do Maluf, né? Que os bandidos realmente... Volta na rua! Os bandidos, quando viam a rota nessa época, na década de 80, que bandido a gente conhecia, ou pelo menos fazia menção, quando eles andavam na gíria, tudo, falava na gíria e andava todo com os braços assim, despojados, né? E quando nessa época eles viam a rota, eles endireitavam, falavam certinho. Hoje não mais, hoje já avacalhou tudo, o Perdeu pessoal o já respeito, né? perdeu-se o respeito. E eu então, desde essa época que eu atuava no bar, junto com a minha mãe, e fui convivendo até meus 10 anos, quando meu pai faleceu, porque meu pai foi alcoólatra, né? Meu pai era alcoólatra. O bar era dele também ou era só da sua mãe? Era dele. O meu pai, na verdade, ele trabalhou naquela empresa, na Ford, Tá. Auto Latina, Sei. né? Ele trabalhou na Ford nessa época, e ele pediu para sair da Ford para montar esse comércio. Tá. Pouco antes de fazer o bar, nós tínhamos uma avícola de frango. Sim. Só que o meu pai, ele era, como ele foi a vida inteira, ele foi alcoólatra, então ele não tinha muito discernimento Tá. quando ele bebia. Então ele começava a perder tudo.
perdia tudo ganhava, pelo gastava. álcool. Tudo. E eu fui crescendo nesse meio, né? Com uns 10 anos de idade. Inclusive, eu me lembro, depois você vai me perguntar, é óbvio, por que que desencadeou esse interesse em eu fazer o direito. Foi mais por causa que, nessa época, eu era criança, a gente gosta muito de jogar bola, né? Um período de 8 a 12 anos, todo homem quer jogar bola. E eu falava pro meu pai, eu quero jogar bola. Eu quero ser jogador de futebol, porque o irmão dele, o meu tio, já era profissional, jogou no Santos, jogou no Palmeiras, fazia peneira nessa época. Eu quero ser igual o tio Deva, Ele falou, não, você não é. Você não vai ser jogador de futebol, você vai ser um advogado. E isso ficou na minha mente, cara. Até meus 39 anos, quando eu iniciei Você entrou na faculdade com 39 Entrei na anos, faculdade com 39 anos. Aí, desse período de 10 até 39, meu irmão, dá pra nós conversar bastante coisa. Eu entrei na faculdade de rádio e TV com 30 anos, eu acho que eu entrei meio fora do tempo. Olha, tem um professor meu chamado Saul, que quando eu ingressei para começar os estudos de Direito na faculdade, eu também ficava com esse receio. Ele falava assim para mim, fica tranquilo que um pouquinho daqui uns 3, 4 anos, quando você começar a entender a dinâmica do direito, você vai agradecer por você ter entrado com essa idade. Aí eu não entendi o porquê. Eu não entendi o porquê que ele falava isso. Depois, ao me formar, que eu comecei a pegar a base do direito, que eu fui entendendo que quanto mais velho você inicia esse estudo, melhor fica para você poder aproveitar o que você estudou junto com o seu empírico. Então fica bem melhor do que quando você entra na faculdade, por exemplo, com 18 anos, que a pessoa está ali naquele período sem muita responsabilidade, às vezes está ali por causa que o pai ou a mãe está obrigando, porque a pessoa tem que ter um diploma, enfim. Mas eu tô entendendo isso daí porque tem muita molecada que só quer saber de barzinho. Sim, nas sextas-feiras que a gente saía da faculdade, por exemplo, já saía direto com o pé no boteco ali, né? Aqui na Unip, né? Que eu estudei na Marquês. Eu estudei na Uninove, mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente ali. Não é diferente. Na Unip tem muito barzinho lá na Unip? Tem uns 3, 4 barzinhos ali que, na verdade, tem todos os dias, né? Depois A dá uma resenha. dica pro Gustavo. O Gustavo tá fazendo faculdade na Unip lá agora. Ei, pega as Gustavão. dicas com o doutor aí, ó. Cuidado, Gustavão, cuidado. Os professores, pra fazer sacanagem com a gente, colocavam as provas de quinta e de sexta-feira. Eu lembro que eu tinha um professor, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou assim, logo do começo do curso, ele pegou e falou assim, olha, no final vocês vão querer me crucificar, porque eu vou ser duro com vocês. Mas lá na frente, quando vocês estiverem advogando, e alguns aqui eu acredito que vão estar advogando, vocês vão entender. Porque a vida não vai dar moleza para vocês. Não dá. Esse professor Saul, ele é um professor civilista, um excelente professor. Ele atua com a maestria, assim, sem precedentes. E eu lembro que nos meus primeiros 4 semestres, 5 semestres, poxa, eu vim sem base nenhuma de estudo, né? Eu estudei o que a gente falava até o primeiro grau. Até a 8ª série, né? Da 8ª até o 2º grau completo, eu vim fazer com 37, 38 anos. Eu fiz como é que chama? Um supletivo de 3 meses, os 3 anos que eu precisava para manter o requisito desse 2º grau do diploma para poder entrar na faculdade, eu fiz em 3 meses. Então não tinha base alguma. Então esse professor meu falava, porque quando a gente inicia a faculdade junto com essa garotada, com 18 anos, já tem uma base de estudo, de filosofia, de história, principalmente, que é o mais importante no meu ponto de vista, aquilo que te dá uma pilastra da origem do direito, né? E isso aí me causava muita dificuldade, porque eu não tinha essa base. Então, chegou um ponto de eu ter que chegar no professor e falei, professor, não dá, vou voltar pro caminhão, não aguento mais. Porra, todo mundo tira 7, 8, 9, 10, eu tiro 3, 4, 3, 4, vou desistir. E ele pegou e falou para mim, não, doutor, não fala, me chamava de doutor já. Ele falava, não desiste, porque esse período que você está tendo com dificuldade, isso aí lá na frente você vai passar a entender melhor e você vai agradecer por ter continuado. E eu fui pegando aos pouquinhos, diga-se de passagem, nunca tirei
uma DP, né? Olha que maravilha. Nunca tirei uma DP. O que me ajudou bastante na faculdade foi o fato de eu ter me transferido do período noturno para o matutino, né? Que é o período da manhã. Aquilo ali fez com que eu desencadeasse, sim, acionasse o gatilho da informação e as coisas começaram a acontecer. Tanto que dos 75 ou 76 alunos da nossa classe, né? Eu estava entre os 6, 7 melhores ali, sem falsa modéstia. Olha que maravilha. Um aluno que quase desistiu porque não tinha muita base para começar no fim. Não tinha, cara, não tinha. Isso me dificultou bastante. As notas lá, por exemplo, os professores sempre falavam que a gente precisava tirar média de 7, né? O mínimo de 7, porque é aquilo que você ia precisar para conseguir conquistar a sua tão sonhada carteira da OAB. E eu ficava abaixo de 4, 5, direto, velho. Ia para exames, chegava no final do ano, os alunos todos iam para férias e eu fazendo exame, até que chegou do quarto, quinto semestre em diante, ou sexto semestre, não me lembro, aí eu comecei a acompanhar a molecada. O senhor acabou ficando um pouco especialista em contratos de caminhoneiro, né? Sim, até pelo fato de eu trabalhar muito nessa área, eu fiquei quase 20 anos, né, dirigindo caminhão. Inclusive, um dos motivos do qual também eu quis estudar foi devido ao fato de que o caminhoneiro, hoje, ele é muito maltratado. Você vai descarregar uma carga, um faxineiro ali, ele te maltrata. Você vai carregar uma carga, qualquer pessoa te maltrata. Você fica ali à disposição das pessoas. Você não dorme, você fica longe de casa. Então, isso aí foi me desencadeando o interesse em me aprofundar até para poder ajudar de alguma forma, contribuir com esse aprendizado que eu tive do direito, para poder passar para algumas pessoas que, inclusive, hoje, alguns amigos, quando se veem numa situação de estadia para poder receber, que fica perdido, não sabe o que faz, ao invés de eles terem que jogar a carga, que nem a gente vê muito no TikTok, né? TikTok, YouTuber e essas coisas todas, e viraliza, né? O cara vai lá e brega o caminhão e joga no meio do pátio, faz e acontece. Cara, não façam isso. Procura um advogado, ele vai tomar as devidas precauções, vai te ajudar, vai te orientar e no final você vai conseguir o êxito que você tanto almejava. Até porque são períodos que você fica parados e você fica em desespero, cara, porque tem muitas coisas assim que contribuem. Porque, né? Me ajuda aqui um pouco agora, tem lei específica para isso, né? Tem, a lei 11.442 de 2007, salvo engano. Que, salvo engano, tem valor mínimo de frete, né? Isso. Esses dias que o caminhoneiro fica parado no pátio, tem um limite também, né? Tem, o limite, hoje essa lei, ela diz o seguinte: todo caminhoneiro que chegar no local da carga ou da descarga, ele tem o prazo máximo de ficar ali à disposição da empresa, do embarcador ou da transportadora, ele tem que ficar ali no máximo 5 horas. A partir da 5ª hora, já decorre o direito dele para poder pleitear as horas paradas dali então. Ah, então ele tem direito a receber hora parada. Tem direito a receber hora parada. Aí a gente faz, como é que faz essa computação? Você pega o valor da capacidade bruta do caminhão, vezes o período que você ficou de horas paradas a partir da 5ª hora. Somado isso, você multiplica pelo valor da tabela do INPC, que hoje, em 2026, salvo engano, ela está em 2,41. É até um pouco complexo, parece um pouco complexo, mas não é. Você pega, por exemplo, um caminhão, o meu caminhão, ele tem a capacidade de 32 toneladas. Você pega essas 32 toneladas, hipoteticamente, eu tenha ficado 48 horas nesse cliente. Fiquei 48 horas. Aí você subtrai as 5 horas, que é a margem que ele tinha, né? Então, vamos supor, 48 menos 5 dá 43. Aí você multiplica essas 32 toneladas vezes 43 horas, a somatória dela você multiplica vezes 2,41. Esse vai ser o resultado final da sua estadia, que você tem direito.
E isso aí é uma lei em específico, já justamente para poder inibir essas empresas para evitar de fazer o caminhão de armazém. Uhum. Porque as pessoas vão lá e contratam o caminhoneiro, contratam o caminhão, a pessoa autônoma, por exemplo, e eles já fazem, viu, Pedro? Na grande maioria, eles já fazem isso de caso pensado. Eles pegam esse caminhão, eles sabem praticamente quanto tempo vai precisar de ficar com essa carga dentro deste caminhão, entendeu? Só que eles não falam nada para os caminhoneiros. Ele fala que deu um problema no sistema, fala que deu um problema de logística, fala que caiu de nota, disso, daquilo. Enquanto isso, você vai ficando com a carga ali. Você vai ficando com a carga ali. E uma outra coisa que eu vi esses dias numa rede social dessa aí, o caminhoneiro reclamando que não chegou numa situação dessa, não davam comida para ele e não deixavam ele usar a cozinha do caminhão. Isso E aí é ele faz o absurdo. quê? A lei dá uma proteção para isso também ou não? Olha, dessa questão de você estar podendo comer ou não na cozinha, né, que a gente fala, Uhum. a lei ela não é específica para isso. Tá. Eu, particularmente, depois que eu comecei a ter um pouquinho de conhecimento, eu não me limitava ao que a empresa me mandava fazer. Eu, por exemplo, ela não pode comer, eu ia lá e comia. Não é Tá. crime. É algum crime você comer? Ah, porque isso atrapalha as diretrizes internas da empresa. Meu amigo, isso aí não é diretriz, isso aí é uma falta de humanidade. Né, o cara vai Isso ficar é sem desproporcional, você entendeu? Tem muitos lugares que você vai em Pátio, não tem chuveiro decente, não tem um restaurante, a empresa não deixa você almoçar. Ao meu ver, deveria ter uma lei específica, junto com essa, aliás, fazer uma conjunção dessas duas leis para que, onde o caminhoneiro chegar, pelo tempo que ele ficar ali parado, ele ter direito, igual os funcionários dessa própria empresa, Uhum. de ter o café, de ter o almoço, de ter a janta. Ou pelo menos não acessa o refeitório, Ou né? pelo menos, entendeu? Mesmo que ele tenha que pagar, não tem problema. Só que também, por outro lado, eu até entendo o que acontece. Muitos dos caminhoneiros, não na sua grande maioria, mas a gente fala o seguinte, né? É igual na profissão de policiais, Uhum. de professores. Um que faz uma coisa errada, mancha toda a instituição. Então, um caminhoneiro que vai lá, por exemplo, mexe com a cozinheira, né? Aí todo mundo fala, todo caminhoneiro não presta. Caminhoneiro que usa droga, que se envolve num acidente, por exemplo. Aí foi constatado que ele usou droga, que ele estava bêbado e causou aquele acidente. A sociedade, ela generaliza Uhum. e começa a olhar o caminhoneiro como um malfeitor. Que todo caminhoneiro é drogado, todo caminhoneiro gosta de bagunça, gosta de zona, gosta de ficar doidão, e não é, pô. Muitos caminhoneiros, na sua grande maioria, são responsáveis, são pessoas que têm família, são pessoas que têm filhos, têm parentes e gosta desse calor humano, de estar com a família também. Uhum. Não é porque é caminhoneiro que você tem que ficar fora de casa, por exemplo. Não, o caminhoneiro está acostumado. Que nem muitas vezes eu passava por isso, poxa vida. Eu ficava numa empresa, por exemplo, não vou aqui ficar falando o nome, eu chegava numa transportadora e o limite de descarga lá, por exemplo, era até 5 da tarde. Eu chegava lá às 16h30. Tá. O cara falava, vai ficar para segunda-feira. Poxa, aquilo ali cortava o coração, cara. E você querendo descarregar para você poder voltar para sua casa no final de semana, ficar em casa com a família. Só que o bonitão que pegou e barrou você para descarregar é o mesmo que após dar o horário dele, que ele bateu o cartão, ele vai para casa, ele vai ver a família dele, a mãe, a esposa, os filhos. Então isso aí, essa lei veio justamente para tentar dar um equilíbrio moral, né, para toda essa situação. Porque isso aí só veio ter mais margem de conhecimento das pessoas depois da greve de 2018, onde paralisou tudo. Aí a greve de 2018 realmente foi um negócio que mexeu com todo mundo. Foi um marco. Embora já, desculpa te cortar, já existia essa lei de 2007, que é de 2007. Só que veio dar esse gatilho em favor dos caminhoneiros após 2018. Só que a sociedade ela esquece muito rápido. Eu acho que a partir dali o brasileiro começou a entender o quão importante é o Exato. caminhoneiro. Pedro, eu costumo dizer, meu querido, que caminhoneiro, ele só fica atrás da profissão, ele só fica atrás do professor. Para mim, vem na escala professor como sendo mais importante das funções, das profissões, porque tudo que você é na vida
de profissional foi um professor que Sim. te ensinou, né? Advogado, médico, caminhoneiro, enfim, qualquer profissão, você teria que passar pelo crivo de um professor através de uma escola. E depois é o caminhoneiro, porque é ele que leva a tua roupa, a água, tudo Se tá na mão, veio de caminhão. veio de caminhão. É bem por aí. Eu acho que é isso. E essa E lei aí- veio para tentar dar essa Ali era 2007, 2018 tivemos uma greve, o Brasil tomou Exato. consciência de quão importante é o caminhoneiro. E agora, em 2026? Porque, só antes disso, existe a lei, mas o senhor é uma exceção. Sim, Uma pessoa que sim, estudou direito. sim. Poxa Agora, vida. a maioria dos caminhoneiros, pelo que a gente conversou antes, não tem conhecimento dessa lei, de como funciona, não sabe, né? Ah, eles utilizam muito o que a gente chama na faculdade de autotutela, né? Querem resolver tudo no braço. Querem eles mesmos resolver de tudo que é jeito e no grito. E eles esquecem, porque eles esquecem daquele direito que a gente escuta, né, que a gente aprende na faculdade, né? O seu direito começa quando termina o meu. Então, se eles levassem isso para dentro de si, com essa premissa básica desse entendimento mínimo que cada um deveria de ter, certamente eles fariam jus àquilo que eles têm de direito. Só que eles não sabem, eles vão Por exemplo, o caminhoneiro chega lá, não descarrega, ao invés dele procurar os direitos dele de forma adequada, até por questão da ignorância, no sentido lato senso, ele vai lá e atravessa a carreta, aí causa desordem Porque- e vai. Vou só tentar me colocar no lugar ali. O cara não precisa muito, ele tem a nota fiscal já tem a data que ele chegou, ou não? Exato, já tem a data de emissão, né? É. A data de emissão, exatamente. Aí ele deve ter algum documento da data que ele entrou ali no pátio. Tem também. E tem também hoje 99% ou quase 100% dos caminhões hoje são rastreados. Pronto. São rastreados. Inclusive eu tenho um caminhão, eu tive um problema desse agora essa semana que passou. Cara, e deu o que falar. Pega porque o relatório do rastreio, Isso. vai lá na empresa e fala assim, ó, eu quero receber. A Isso. empresa não quis pagar, contrata o doutor Aí Jaider. você E aí, porque aí o advogado entrando em contato com a empresa é diferente, né? Pedro, olha, eu já atuei, embora eu seja advogado da área penal, mas pelo fato de eu ter bastante conhecimento prático do transporte, sem modéstia, geralmente, ou seja, eu nunca tive, exceto essa causa própria que que eu tive que entrar, que eu estou montando a petição, eu resolvi dos meus amigos, clientes, enfim, 100% foi resolvido através de e-mail, através de WhatsApp, de conversas, 100%. Não precisou de processo. Não precisou de Foi processo. rápido. E por azar meu, o meu eu vou precisar processar. Meu motorista chegou no dia 19 para fazer um carregamento numa cidade lá no Ceará, num cliente lá, eu não me recordo. Ele chegou no dia 19, às 14 horas. Ele foi sair de lá carregado no dia 21. No dia 19, era numa quinta-feira. Ele saiu de lá no sábado. Ou seja, deu quase 46 horas de espera. Eu peguei e entrei em contato com a empresa. Essa empresa pegou e falou assim, doutor, manda uma proposta. Eu fui lá e mandei uma proposta de R$ 1.200. Isso é bem inferior ao, se você for somado, o valor, né, corrigido. Aí eu falei, mas como a gente não quer evitar, porque eles ficam com represárias, né, com o transportador, com o caminhoneiro, autônomo, enfim. Aí para evitar tudo isso, eu peguei e falei, vou propor R$ 1.200. Passados uns 10 minutos, doutor, não vamos pagar esses R$ 1.000. Eu falei, como assim não vai pagar? Não, doutor, está inviável esse acordo, tal. Eu falei, tá bom, então beleza. Então eu vou fazer a notificação extrajudicial e vou levar isso adiante, cara. Peguei, fiz a notificação. A notificação já não foi mais 1.200. Já não foi mais 1.200, já fiz a soma tudo certinho, tabela tal. lá. A tabela, tal, somei aqui, somei ali e mandei. Quando foi no dia 25, no período da manhã, chega 2 viaturas. 2 viaturas lá no pátio, querendo saber quem que era o motorista da placa tal. Aí, quando eu fui saber do contexto, o que aconteceu? Os advogados que estavam tratando comigo de um suposto acordo, só que pelas entrelinhas ali, eles estavam fazendo um registro de ocorrência
alegando que eu estava estava me apropriando da mercadoria, ou seja, me imputando um crime de apropriação indébita. Cara, isso deu o que fazer. Deu o que fazer. E até então, até aquele presente momento, eles não tinham mandado nenhuma proposta formal por escrito, por e-mail, nem nada. Aí eu peguei e falei, caramba, e agora, velho? Vou ter que fazer Agora é judicial, né? Agora é judicial. Agora o doutora, juiz- você vai conhecer a martelada do capa preta, que nem a gente fala, né? Porque é uma tremenda sacanagem, E cara. não tem nem. Pode até demorar mais um pouco pela via judicial. Sim. Mas se tem a lei, se tem a tabela e se tem os dias, é matemático. Cara, pra que dificultar, né? Teve a oportunidade de pagar 1.000 e não aceitou. Vai pagar 2 vezes. Teve a oportunidade de pagar o valor quando recebeu a notificação. Olha, tem o valor da lei aqui. Agora vai ter Exato. que pagar o valor que está na lei, mais a sucumbência. Mais a sucumbência. E eu levei pro coração. Então eu tô me utilizando de tudo que é aquilo que eu tenho de conhecimento para tentar fazer uma petição decente e tentar ganhar isso em juízo. Porque, cara, muita sacanagem pra você ver. Eu fui a prova viva e vítima, Uhum. como são hoje, diariamente, todos os dias, milhares e milhares de caminhoneiros passam por essa situação. Essa falta de cumprimento da lei. Sim. Eu tô falando de empatia, mas no fundo a empresa está deixando de cumprir a lei. Exato. Gerou uma nova revolta nos caminhoneiros, agora em 2026. Quase que a gente teve outra greve, né? Sim, sim. Baseado nessa questão também, praticamente nesse contexto que a gente está Isso falando. e o dia parado e o mínimo, taxa mínima do A frete. taxa né? mínima do pagamento do frete. O que acontece? Veio essa tabela mínima, só que os primeiros 2 meses, 3 meses, inclusive eu não tive a felicidade de carregar uma tabela dessa mínima. Colegas meus carregaram e falou, pô, você vê o dinheiro, você vê realmente o valor do seu trabalho sendo valorizado. E passou uns 2, 3 meses e caiu em desuso. Depois de toda essa situação da guerra, desse aumento, os caminhoneiros se despertaram novamente no sentido de fazer uma greve e falar assim, não, agora vamos fazer a greve, vai ter que dar um jeito nisso. Aí veio o governo, ele lançou essa medida provisória da tabela mínima, de que praticamente vai ter uma fiscalização mais profunda, né? Uhum. Para poder pegar e fazer essa fiscalização no sentido de realmente verificar as empresas que estão colocando em prática essa tabela, o valor mínimo dessa tabela. Só que até então, cara, por enquanto, continua do mesmo jeito. Na prática, a gente não está conseguindo ver o resultado. Mesmo com a medida provisória? Mesmo com a medida provisória. Até mesmo porque a medida provisória não entrou em vigor ainda. Porque, salvo engano, ela tem um período de 60 dias, nesse caso em específico, para poder estar dando tá dando continuidade, né? Uhum, E fazer valer os preços que lá estão contidos nessa tabela. Então, mas foi isso aí que, mesmo não entrando em vigor ainda, foi isso aí que segurou de não ter greve, né? Foi. Porque as pessoas... O que acontece? Eles vão lá e soltam isso aí todo mundo fica aquela rádio peão, né? Opa, agora vai. Mas na prática, cara, eu já tô há 20 anos no transporte e eu sei bem o que vai acontecer. Acabar em pizza. Vocês vão ter que segurar essa greve aí até outubro, né? Até outubro. Só que vai acontecer isso na prática? Será que vai Não acontecer de a gente ter um piso mínimo para os caminhoneiros? É isso aí que é a minha grande batalha em relação aos companheiros aí. Mas, apesar de ter vamos chamar assim, essa especialização no direito do... Existe direito do caminhoneiro, não? Será? Não, direito do caminhoneiro não. Podia inventar agora, doutor Jaider, especialista em direito do caminhoneiro. É verdade. A sua especialização de verdade é em direito criminal. Direito criminal. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já entrei querendo ser criminalista. A gente fala penalista, né? O correto, acredito eu, que seja penalista. Segundo Kleber Masson, ele fala que é direito, direito penalista. penal, né? Não é direito criminal. Porque a gente a nossa ordem... a nossa lei ela é penal, então não é... Mas o advogado do trabalho é trabalhista, não é seletista. Só que tem na própria... Na lei CLT, né? Engraçado. Uhum. Mas a gente segue o que os
os mestres dos mestres, que nem no meu ponto de vista, o Kleber Masson é um dos grandes percussores do direito penal atual hoje, e ele fala que a gente tem que... A nomenclatura correta seria direito penal. Penal. O penalista, não Penalista. criminalista. Mas aí cada qual com a sua... Né? com o seu gosto. Eu, Pois é. particularmente, gosto de falar criminalista. Eu sim tenho essa paixão, essa coisa do crime na sua forma didática, né? Uhum. Não que a gente goste Não, de ver essas barbáries que a gente vê por aí. O direito, o código penal, ele é construído de uma forma tão harmônica ali, né, cara? Eu acho que assim, quando a gente tá na faculdade, a gente meio que se identifica mesmo, porque você pega a parte geral, ele vai fazer as correlações ali de como aplicar a lei. Isso. E depois a parte especial, ele vem dizendo ali os crimes. E a parte especial se correlaciona com a parte geral. Então é uma coisa tão harmônica, cara, que dá gosto de ver, né? Bonito. É bonito. É muito bonito. O direito penal, ele... Se você for comparar, por exemplo, os artigos do direito penal, que são 360, 300 e pouco, um pouquinho mais de 350, salvo engano, meus professores de direito penal que me perdoem, mas é um pouquinho mais de 350, alguma coisa assim, comparado ao direito civil, que são mais de 2.500 artigos, não pode nem falar que é complexo se for comparado um com o outro, né? Não, e a aplicação é completamente diferente, né? Totalmente diferente, exato. Diferente. Até porque o direito penal é uma coisa do Estado, 90% dos crimes ali previstos, é uma coisa do Estado em face ao cidadão, né? É uma imposição do Estado, é uma tutela do Estado, Isso, né? uma tutela. Tá É uma vendo como é bom falar com um advogado de verdade? É uma tutela do Estado para quem ultrapassa o limite. o limite do que é certo e do que é errado na esfera criminal. Seja qualquer cidadão, né? A lei, ela serve para todos, que nós vivemos num Estado de direito, né? Ou seja, em suma, a lei é para todos, desde o pobre até o presidente da República, ministro do STF, enfim. Será? A lei é para todos. Será? É para ser, né? É para ser. Prefiro não comentar, porque eu gosto pra de ser. estar no meu podcast aqui sem... Né? Porque tudo que a gente está vendo por aí parece que não é, né? Não, mas uma coisa que eu acho interessante, que às vezes eu gostaria que a gente comentasse um pouco agora, é porque muitas vezes eu vejo em situações práticas pessoas que não têm um conhecimento, pelo menos as pessoas deveriam ter um conhecimento pelo menos superficial da lei, de como funciona o Estado, porque eu acho que a gente viveria melhor em sociedade. Para mim, todas as escolas deveriam colocar para o aluno, mesmo que não seja de aluno de direito, deveria colocar o mínimo de conhecimento fundamental do direito. De como funciona o Estado, pelo menos, né? Teoria geral do Estado. Pode ser. Você pode, por exemplo, pegar uma situação em que você, usando um pouco toda essa conversa que a gente falou dos caminhoneiros, se eles tivessem pelo menos um mínimo de conhecimento daquilo que lhe é permitido, certamente a sociedade fluiria melhor. Eles teriam os seus direitos melhor aplicados nos fretes, nas condições gerais que eles têm para trabalhar, Né? entendeu? Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Isso. Então, você não pode usar a cozinha do seu caminhão. Mas tem alguma lei que me proíba de usar a cozinha do meu caminhão? E também muitas pessoas elas se apavoram com abordagem policial, por exemplo, né? Pegando essa mesma situação. Se todos eles soubessem dos direitos deles, primeiro que eles não ficavam desrespeitando o policial. O policial tem que ser respeitado, cara. Policial é igual pai e mãe. Estando certo ou errado, você tem que respeitar. A impressão que eu tenho é que é construída toda uma narrativa para fazer do policial o bandido, o vilão. Porque eu costumo dizer, para não ficar um pouco mais redundante, parece que o errado está certo e o certo está errado. Ó, eu tenho um filho de 18 anos, o senhor conhece, tá ali gravando a gente aqui. Já falei pra ele, falei, cara, se acontecer de você tá na rua, o policial mandou você parar, você para. Mandou pôr a mão na cabeça, você põe.
Sim. Ele vai te revistar. No final ele vai ser bravo com você, ele vai ser truculento, porque ele não sabe com quem ele tá lidando. No final da abordagem, que ele vê que você não deve nada, ele vai te dar uma boa noite e você vai seguir seu E caminho. acabou. é isso. Simples assim, cara. Agora as pessoas se ofendem com tudo. Se o cara fala mão pra cabeça, o cidadão fala mão pra cabeça por quê? Eu não sou bandido. Mas o policial sabe que você é o quê? Que você é bandido, que você não é. Então esse tipo de desinformação, essa narrativa de que você tem direito, mas tem direito do quê, cara pálida? Você não sabe. Eu cresci em periferia. Eu cansei do policial. Encosta ali, vai. Mão pra cabeça, abre as pernas. Pô, eu fui da Revista e tal, revistou, pegou o documento, olhou. Tô indo pra onde? Estamos indo ali no bailinho ali. Não, então tá bom, olha, você desculpa a abordagem e tal, disponha da polícia militar. Acabou. Pedro, eu, nessa época de 94, 95, eu era ajudante de caminhão, ajudante de perua Kombi, a gente fazia entrega em supermercados, né? E por isso que eu conheço bem São Paulo, todas as suas saídas e entradas aqui de São Paulo, as principais eu conheço bastante, porque eu sempre trabalhei na rua, né? Uhum. E eu lembro que eu, com meus 15, 16 anos, eu saía deste emprego, deste local de onde eu trabalhava, e ia para minha casa almoçar. Quando a gente não fazia entrega, eu ia para casa a pé. Quantas vezes, cara, eu era abordado por polícia, só que nessa época, hoje mudou bastante. Uhum. Até porque hoje tem câmera para tudo que é canto. Você não pode fazer nada que tem câmera, tem tudo que vai desmascarar aquilo que você narra como aquilo que você quer narrar a seu favor. Se você ir contra aquilo que é o fato verdadeiro e você querer ludibriar, você querer de forma asquerosa, você querer tentar mudar aquela situação que na verdade não ocorreu de forma como você está dizendo, entendeu? Aquilo cai por terra. O que eu quero dizer? Os policiais, por exemplo, quando eles me abordavam, eles falavam assim, mão pra cabeça, vagabundo. Porra. Tava aqui trabalhando. Agora né? é assim, são todos? Não são todos. Existem todos, toda instituição existe a sua laranja podre. Só que ainda assim eu respeitava. Eu respeitava. Mesmo sabendo que ele estava errado, eu respeitava. Até porque, queira sim ou queira não, é um trabalhador igual a mim. E no final da abordagem, ele... Via que, de fato... Só que eu também era boca dura, né, cara? Falei, vagabundo? Por que vagabundo? Você tá indo pra onde? Falei, se eu não sou vagabundo, eu tô indo pra onde? Eu tô indo pro trabalho. Também era meio asqueroso. Só que aí... Já tava treinando pra ser advogado. Só que você vê que a gente queria endireitar um erro com outro. Não vai. Você cometia um erro em cima do erro da pessoa. Por falta de conhecimento. Aí o cara tá estressado com alguma coisa, dá-lhe Tá logo bom, um velho. tapa na orelha. Teve um professor meu, eu esqueci o nome dele, ele é procurador da República. Ele era procurador aqui do estado de São Paulo. É o professor... ele é professor de Direito Constitucional. E a gente, quando entra na faculdade, a gente sempre quer saber, né? Professor, o senhor é procurador, já tomou enquadro de polícia e tal? Aí eu perguntava pra ele, né? Falei, e aí, o senhor já teve que dar carteirada em alguém? Ele falou, por que ter que dar carteirada? Falei, porque o senhor é procurador, a gente, no nossa estudante, né, cara, não tem conhecimento. Ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se for depois das 10 horas da noite, pra que você vai querer discutir com o policial? O cara numa puta de uma adrenalina, às vezes ele não tem... Porque o cara não sai com dolo de matar assim, vou vestir uma farda e vai sair matando todo mundo. Não, cara. O cara sai, só que às vezes as coisas que vai acontecendo durante a labuta dele vai desencadeando um certo estresse no cara, então ele meio que às vezes se perde, é normal, é ser humano, a gente é passivo de erro, né? Então ele falava pra mim que o policial, por exemplo, abordava ele, às vezes o cara até um pouco asqueroso com ele, mas ele nem se identificava, ele só mostrava, por exemplo, a CNH dele lá e tava tudo certo. Falei, e vai adiantar alguma coisa de eu querer dar carteirada aqui, uma hora dessa? Então, você vê a inteligência do cara, ele não cometia um erro em cima do erro de um policial. O policial que a gente está falando aqui não sei por que entrou esse assunto, mas a gente está abordando essa situação, mas eu tenho um grande apreço pela Polícia Militar. Sim. Até porque você,
quando qualquer incidente que é o que ocorre na tua casa, fora da tua casa, na rua ou não, quando ocorre algum problema, a primeira coisa que o cidadão faz é ligar 190. Então, cara, tem todo o meu respeito à Polícia Militar, de todo o fundo do meu coração. Tanto a Polícia Militar quanto as outras polícias, porque elas são, depois da Constituição, na prática elas são a nossa guardiã. Então eu só citei isso aí como exemplo, tá? Mas não é nada correlacionado à polícia, de coisa pejorativa, enfim. É só situações que a gente pega para exemplificar. Aí, uma coisa que muitas pessoas devem estar se perguntando agora. Eu acho que eu já sei até a resposta, que eu já tenho uma noção. Mas como é que uma pessoa que é seguidora da lei, tem apreço pela polícia militar, vai defender bandido? Então, aí é que tá. Quando as pessoas chegam em mim e me abordam em relação a isso aí, primeiro eu costumo dizer que para mim existe uma diferença muito grande entre bandido e criminoso, né? Pra gente tentar desmistificar isso aí, bandido é aquele contumaz, é aquele que vive do crime, vive para o crime. Ele é uma pessoa que não tem conserto, cara. Dificilmente você vai ver uma exceção. Existem. O criminoso pode ser eu, que atravesso um farol e atropelo uma senhora. Pronto. Pode ser eu dirigindo com as 2 cervejas na cabeça. É crime? Lógico que é crime. Quem comete crime é criminoso. Agora o bandido não. O bandido já é aquele que já nasce de berço. É aquele cara que ele sai do regime do qual ele vinha cumprindo pena e volta a delinquir novamente, né? E quando a gente fala de bandido e criminoso, tem essa diferença. E pro advogado, só para tentar ver que para que as pessoas entendam, o advogado, pelo menos eu, e acredito que quase 100%, não defende o crime em si praticado. A gente defende o direito daquela pessoa ter um devido processo legal, ter uma defesa técnica, ter a sua plenitude de defesa. Essas coisas é que fazem o embelezamento do direito penal. Não é você ir lá passar a mão na cara do bandido. Não é você ir lá passar a mão no criminoso. Não, você vai defender o direito dele, não o que ele cometeu. Porque quem defende o crime em si, propriamente dito, é tão bandido ou tão criminoso quanto. Então, é só para que as pessoas entendam que nós advogados criminalistas ou penalistas, como quer que fiquem melhor, a gente não defende o ato da pessoa, a conduta da pessoa. A gente defende o direito dela. É o direito a ter um advogado, é direito ter a sua defesa propriamente dita no devido processo legal, desde o início da questão pré-processual, que é o inquérito policial, até a fase processual, recursos, enfim, essa situação. Vai analisar, ó, no seu caso, vamos pensar, sei lá, o furto, que deve ser uma coisa mais... que não tem ameaça, né? Ameaça nem violência. Aí você vai analisar ali, às vezes o promotor vai querer dizer que foi roubo. Não foi roubo, foi furto. Isso. Se não tiver um advogado para ver essas particularidades aí... não, aí o fumo tá grande, cara. O fumo tá grande. Eu entrei comigo na seguinte... Eu tenho até virou até um brocárdio, né? Bíblico, né? Dê a César o que é de César. Se o cara chegar em mim e falar assim, doutor, eu furtei, que nem no exemplo que o senhor está falando. Eu furtei, eu cometi esse furto. Tá, você furtou? Então você vai pagar pelo seu crime. Só que o furto, ele hoje fala o quê? No Código Penal? De 1 a 4 anos. Certo? Você é reincidente? Não. Você, além desse crime, teve outro? Não. Porque você é primário. Então, você vai responder de no mínimo 1, no máximo 4. Se você pegar, por exemplo, 6 anos... Não é justo. Não foi dado a César o que é de César. Não foi dado a ele a imputação correta do crime. Então, aí é que entra o advogado. Para fazer jus. Para dar um equilíbrio, né, entre o Estado, acusador, com o infrator. Poxa, se ele fez isso, só vai responder por aquilo. E é simples. Só que hoje não. Muitos promotores, que nem eu participei de um júri agora, a semana passada,
com o Dr. Vitor, o defensor público, do qual também eu fui estagiário na Defensoria Pública de São Paulo, nos crimes patrimoniais. Eu fiquei quase 2 anos lá, estagiando para pegar uma casca na prática, né? Do que é de fato esse direito criminal que a gente fala. E você vê em muitos julgamentos, infelizmente, em muitos julgamentos, tanto o promotor quanto o advogado, às vezes, eles levam como ego pessoal aquilo. Então é como se fosse um jogo de quem pode mais, chora menos. No tribunal do júri não pode ser dessa forma. Entendeu? A pessoa leva pelo lado pessoal e esquece de que quem está sendo... o que está sendo julgado é o processo daquela pessoa que está ali no banco dos réus. Isso serve para todo tipo de crime. Eu peguei um caso, por exemplo, de um cliente que estava sendo acusado supostamente de ter cometido um assédio contra a filha. Tá. Eu falei, caramba, e agora, né, cara? Porque eu também tenho essa repulsa de advogar para esse tipo de crime. E tem como saber, numa entrevista com o cliente ali, se ele é inocente ou não? Ou tem que confiar? Saber 100% a gente nunca vai saber. Eu vou mais baseado naquilo que vem até mim, na questão probatória. Entendeu? É lógico que a gente tem uma certa noção, a gente passa a ter a gente passa a ter uma certa noção daquilo que a gente está fazendo. Só que o que eu faço? Eu particularmente, eu chego no meu cliente e falo, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode mentir para Deus, você pode mentir para Jesus Cristo, para os santos dos santos, para quem você quiser, para tua mãe, mas para o advogado você não pode mentir. Então já dou logo essa no peito dele, entendeu? Após isso aí, após essa intimação, essa intimada que eu dou, esse pé no peito que eu dou no cliente, aí você começa a ouvir a história. Aí você vai vendo. Aí você pega a história que ele conta, e você pega a história que está contada, por exemplo, no boletim de ocorrência. Aí você vai fazendo a comparação. Pô, não é possível que isso está acontecendo. Então aí você vai encaixando as peças, né? E eu trabalho particularmente desta forma. Aí o senhor vai defender se o senhor se convencer que ele... Se eu tiver convencido de que ele realmente é inocente, eu vou lá e vou me utilizar de tudo aquilo que eu sei para poder inocentá-lo, para poder absolver, para que ele não responda, que ele não sinta o peso da espada estatal. Isso é um ponto. Se eu souber que ele realmente cometeu esse delito, por exemplo, no caso de ter molestado a própria filha, cara, eu tenho uma filha mulher. Minha esposa... Estou com ela há 24 anos, então eu não me sentiria bem. Já foge dos meus próprios princípios de caráter, de educação. Não que quem venha a fazer esse tipo de defesa, cada um, tem todo o meu respeito, mas eu particularmente eu não pego. Esse tipo de situação eu não pego. Essas coisas assim, para mim, é um pouco forte. Então já sai um pouquinho daquilo que é razão e emoção. Eu procuro levar essa parte para a emoção e eu dispenso e não pego. Mas e aí, nesse caso desse cliente específico, o que aconteceu? Então, aconteceu que levei ele na DDM, na Delegacia da Mulher, para prestar o depoimento, embasado naquilo que a filha, a suposta vítima, tinha dito. E A vítima tinha quantos anos? A vítima era menor de idade. A vítima era menor de idade, que eu não posso ficar entrando muito em detalhes, até para preservar tanto o meu cliente quanto a minha, quanto essa pessoa. Só para a pessoa, já tinha discernimento. Então, é assim. Não no sentido técnico da lei, mas já sabia explicar o que tinha acontecido. Ela fez o boletim de ocorrência, ela tinha, salvo engano, agora ela tinha 28 anos, então ela sabia o que estava fazendo. Pelo menos era para saber. Porque um dos motivos do arquivamento foi o fato de ela ter sido não era intimada. Uma criança. Ela ter sido intimada para fazer um exame psicológico mais aprofundado, porque a própria delegada na época achou um pouco lunático essa história de que ela tinha sido molestada quando tinha 5 anos de idade. Ah, entendi. Entendeu? Que por trás disso tudo existia uma briga familiar, por exemplo, do pai que separou da esposa, a mãe dessa suposta vítima. Ele estava um tempo separado dessa esposa e depois dessa separação ele resolveu querer partilhar os bens.
Coincidentemente, após Aí essa, ela lembrou. essa partilha que ele quis formalizar com o advogado que não foi eu, foi um outro colega, aí começou essas acusações contra ele. Aí, resumindo, o promotor vendo toda essa história lunática, mas não sabia, eu também nem cheguei a defendê-lo no processo. Graças a Deus ela foi arquivada no próprio inquérito policial. Aí o promotor pegou, remeteu os autos para o delegado, para fazer mais investigações, e o delegado concluiu que de fato não tinha nada que pudesse imputar a essa pessoa, esse meu cliente. E o promotor, se ele ficou bem ou não com essa situação, ele foi obrigado a pedir o arquivamento, o juiz foi lá, homologou e deu tudo certo. E nesse meio assim do direito criminal ou penal, né, como queiram, existem casos, devem ter casos curiosos, né, de se ouvir, de se ver, de as pessoas ficarem sabendo o que acontece em audiência, em delegacia. Delegacia deve ter uns circos de vez em quando, assim, né? Teve um caso bem interessante de contar. Ai, tomara que a pessoa não veja esse vídeo. É, só não falar o nome. O que acontece? Eu tinha acabado de me formar. Eu entrei na faculdade em 2016. Tá. Em 2019, veio aquela lei do Sérgio Moro, a pacote anticrime, né? Veio essa lei do pacote anticrime. Nesse pacote, inventaram o tal da audiência de custódia. Tá. Eu estou falando aqui a grosso modo, para não ser muito técnico, até porque também foge um pouco da minha propriedade de fala. E esse pacote anticrime, o que ele fala? Que todo e qualquer mandato de prisão, seja ele aberto, semiaberto ou fechado, todo mandato de prisão, prisão preventiva, prisão provisória, prisão em flagrante, é remetido a um juiz que vai fazer o tal da audiência de custódia que todo mundo já conhece. Nessa audiência de custódia, deu um café e tá com frio, coitado. Mais ou menos isso. Aí nessa audiência de custódia, o que basicamente se discute? A ilegalidade ou não da prisão. Tá. Se o réu foi violentado, enfim. Se bateram a cabeça dele na viatura? Na viatura, se amarraram ele numa corrente, saiu andando, puxando pela viatura, de moto, enfim. E todo o mandado de prisão é baseado nisso. Não é baseado nisso, você tem que apresentar essa situação para o juiz. Eu, quando me formei, era cruzão de tudo, não tinha conhecimento de nada na prática. O que eu fiz? Liga um cliente para mim, doutor, tô com um mandado de prisão aqui, o que eu faço? Eu falei, manda para mim esse mandado aí, manda uma foto. Ele pegou e mandou essa foto para mim. Aí mandou essa foto, é mandado de prisão em aberto. Comparecer, tal. Eu falei, tá, beleza. Aí eu peguei e falei, vou ligar para um colega meu que atua mais tempo, só que esse colega meu é das antigas. Eu falei, não, doutor, isso aí é um crime de receptação, é um mandado de prisão em aberto, é só ele chegar, se apresentar na delegacia, vai lá e põe a digital lá no dedo, assina lá o termo de que ele compareceu, de que ele estava ciente desse mandado e tá tudo certo. É prisão, regime aberto. Falei, tá bom. Peguei e liguei pro fulano, falei, ô colega, fala o seguinte, você mora aí perto mesmo, vai lá na delegacia, aí você já marca a presença lá dessa situação toda, você já regulariza ali mesmo. Só que mal sabia eu que, na verdade, não era bem assim. Ele ia ser conduzido para um CDP, né, um centro de detenção provisória. Ali, ele ia aguardar a audiência dele para que a juíza desse como é que fala? Que a juíza fizesse a regularização daquela prisão, né? Só que ele pegou e eu não sabia, ele também não, ele chegou, passado uns 30 minutos que eu tinha pedido para ele ir até a delegacia, ele me liga, doutor, cara, eu cheguei aqui, você falou que era só apresentar o papel aqui e eu tô preso. Eu falei, puta, mas como é que você tá preso, cara? Como assim? Não é regime aberto? Ele falou, não, é regime aberto, mas eu falei, caramba, e agora? Aí vai eu lá, ligo para esse colega meu, ligo para outro, falei, cara, vai lá. Aí catei minha motinha, fui até na delegacia, cheguei lá, tá o cara num corrozinho, cara.
uma sala pequena, suja, fedida na delegacia. E o rapaz é trabalhador, cara, pra caramba. Inclusive é empresário. Doutor, me tira daqui, me tira daqui. Eu tentando ser firme comigo, né, por dentro. Falei, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. No pior das hipóteses, você sai amanhã. Você sai amanhã. Porque aí eu tive o conhecimento de que todo mandado de prisão, para ser cumprido, tinha que passar pelo crivo da magistrada, ou do magistrado. Aí eu peguei, fui falar com o investigador. Eu falei, ô colega, ô policial, deixa eu te falar. Expliquei a situação pro policial, né? Fui bem humilde. Falei a verdade. Falei, cara, fiz cagada aqui, meu. E é o seguinte, fiz uma merda aqui, pô, e o cara é gente boa demais, velho. Se fosse uma tranca, eu nem aqui eu estava. Que dá pra fazer isso? Esses caras têm um histórico na prática melhor do que qualquer outro tipo de advogado. Aí ele pegou e falou, doutor, faz o seguinte, ó. Essa vara aqui fica aqui atrás, aqui. Fica aqui atrás. Então vai lá, tenta falar com a juíza. Vai que ela tá lá de plantão nesse dia. Aí catei minha motinho, cara. Catei a moto, fui lá. E essa juíza entrava às 1h30 da tarde. Tava ela e auxiliar dela. Aí eu peguei, entrei. Por sorte minha, de iniciante também, só tinha eu, não tinha mais ninguém para ser atendido. Até nisso eu dei sorte nesse dia. Depois da cagada que eu tinha feito. Aí cheguei, bati na porta, entrei. Doutor, excelência, tudo bem? Tudo bom, doutor? E o senhor? Tá mais ou menos aqui, doutor. Aí eu tava com o papel, né? Com o mandado, o pedido, o número do processo. Falei, doutora, excelência, aconteceu o seguinte, já vou contextualizar para a senhora que existem coisas no direito que a faculdade não ensina. O que acontece? Eu fui lá e expliquei para ela. Ó, me chegou esse mandado de prisão aqui, né, de regime aberto, que o rapaz tinha que se apresentar e tal. E, excelência, eu pedi para ele ir para a delegacia, ela falou, não acredito que você fez isso. Falei, pois é, doutora. Excelência, eu fiz isso, agora tá lá. Eu peguei, ainda brinquei com ela, falei, agora tá lá o papagaio, a mãe, a tia, Rede Record, Bandeirantes, Rede Globo, a imprensa inteira, gritando lá, solta, solta, brincando com ela, né? E ela pegou, e ainda bem que ela foi com a minha cara, e falou, sério, doutor? Eu falei, sério, doutor, agora eu tô lá, cara, eu não sei o que eu faço. Eu não sei nem qual que é o próximo passo, a minha carteira chega, tá quente aqui, tá morninha. Excelência, minha carteira tá morna. Eu peguei agora nessa 32ª prova da OAB que eu fiz, que foi em 2020 para 2021, e o fato ocorreu em 2021. Um mês e pouco depois, eu peguei a carteira em fevereiro. A primeira estreia minha. Aí ela pegou e falou, não, doutor, vamos fazer o seguinte, onde é que ele tá? Eu falei, ó, tá aqui nessa delegacia, assim, assim, assada. Aí ela pegou e fez a regularização que tinha que fazer, me fugiu um pouco aqui agora, qual que é o termo correto para falar para vocês. Aí ela pegou e mandou, junto com esse termo, já mandou alvará de soltura. Já expediu um alvará de soltura. Aí ela pegou, doutor, ó, eu vou expedir um alvará de soltura, então o senhor fica tranquilo que ele não vai ser preso. E aí a audiência de custódia dele, a gente já encurta por aqui mesmo, não precisa de fazer. Até porque eu já estou fazendo tudo por aqui. Eu falei, puxa vida, que bênção, né, cara? Aí catei o e-mail, tudo, ela mandou direitinho lá, e fui no cartório, desci um pouquinho ali, fui no cartório, o cartório foi lá e mandou o alvará de soltura para a delegacia e ele tem que mandar também para a Secretaria de Segurança, para ficar no contexto geral ali. Que a polícia abordar o cara na rua. Isso, Aí ela pegou e mandou, cara. Quando ela mandou, fui lá, voltei para a delegacia. E de fato tava as famílias tudinho aí, doutor, e agora, e agora? Aí o pai aqui encheu o peito, né, cara? Já sabia que ele ia sair. Falei, calma que eu tô resolvendo. Mais umas 3 ligações aqui eu resolvo. Aí entrei novamente. Aí já cheguei com, né, parecia um peito de pombo. Cheguei lá, falei com o investigador, posso entrar lá para falar com o meu cliente novamente? Tava a família ali toda, então tinha que falar um pouquinho mais, né? Fui mais robusto lá na colocação das palavras com o investigador. Ô, doutor, vai lá. Eu falei, ó, vocês aguardem aí que já ele vai sair comigo aqui pela porta da frente. Ai, Deus abençoe o senhor e tal. Aí fui lá e falei com esse acusado, né, que é essa pessoa. Aí fiquei ali ali dentro, conversando com os investigadores. Aí falei para eles aí, né, o que eu tinha feito. Ah, doutor, então peraí, vamos esperar cantar o e-mail aqui, a gente já solta ele.
Aí esperei, isso eram umas 3 da tarde. Aí quando foi umas 5 e pouco, Nossa, cantou o e-mail, demorou. Aí cantou o e-mail lá, aí foi lá, quando você escuta aquele barulhinho do ferrolho, cara, plac, soltando, e o cara vem te abraçando, e falando, pô, não acredito que o senhor fez isso, o senhor é muito bom, o senhor é o melhor advogado. Cara do céu, eu mal sabe ele a merda que eu tinha feito. Aí peguei, cara, saí com ele, apresentei para as famílias, aí veio a mãe beijando o menino, tudo certinho. Aí começaram a me exaltar lá, cara, mas foi um episódio engraçado. Eu acho que Agora agora é engraçado, agora é porque engraçado, no mas início, cara, cê foi tá maluco. foi punk. Você imagina a sua responsabilidade de você mandar o cara apresentar na delegacia e sem saber nada do processo e entregar o cara, entregar a carne na corja do leão, né? Entregar a presa pro predador. Acontece, né? Recém-formado corre o risco. Foi um caso assim que me marcou bastante. Foi uns 3, 4 anos Nunca mais, atrás. né? Não, nunca mais. Depois não, aprendeu da pior forma, né? aprendi da pior forma, Nunca mas mais. esse erro aí, esse eu não cometo mais. Doutor, faltou falar alguma coisa? Eu tô militando nessa área do direito criminal já tem uns 4 anos, desde quando eu iniciei, na verdade, desde quando eu adquiri a carteira da OAB, né? Eu já tenho 3 pós-graduações e eu também fiquei como pós-estagiário na Defensoria Pública de São Paulo, onde eu adquiri bastante conhecimento em relação a crimes patrimoniais, que é o furto, roubo, tráfico. Então, as pessoas que tiverem passando, os seus familiares passando por essa situação e que precisarem de um advogado que atua principalmente com ética, não me venham com enrolação, não me venham pedir jeitinho, que eu particularmente eu não faço, entendeu? Se a pessoa cometeu um delito, ela vai ter que pagar por aquele delito. Se a pessoa não cometeu, a gente vai provar a sua inocência. Agora, se ela cometeu um delito, essa pessoa vai ter que pagar. Eu vou fazer o quê? Advogar pelos direitos delas. Eu vou ser o defensor dos direitos, não do crime, porque senão eu vou ser tão criminoso quanto. Então, por questão ética, moral e de princípios, eu não faço esse tipo de atuação. A pessoa tem que pagar pelo crime? Sim, ela tem que pagar pelo seu crime, pelo que ela cometeu, pela sua conduta, pelo seu ato. Só que dentro daquilo que é proporcional, dentro daquilo que rege a lei, entendeu? Então, eu acho que as pessoas que estiverem com esse tipo de situação, que está sendo lesado, porque não deixa de ser uma lesão que o Estado impõe a essas pessoas, né? Que tem que ser condenado, por exemplo, a lei rege uma condenação de 5 anos, a pessoa pega 15, pega 10. Então, para esse tipo de situação, vocês podem contar comigo. Eu tenho uma vasta experiência na prática, até por eu ter atuado bastante meses na Defensoria Pública, então eu sei os liames, o jeitinho que a gente dá, juridicamente falando. Então, eu posso fazer um trabalho de maestria para essas pessoas que me procurarem. E também aos meus amigos caminhoneiros autônomos, que eles, uma vez que estiverem nessa situação de coação com essas empresas, que elas ficam fazendo com os caminhoneiros por eles não terem conhecimento prático ou mínimo de conhecimento de seus direitos, me procurem também que a gente pode resolver. Como eu disse ao longo desse nosso bate-papo, Pedro, muitas pessoas pensam que isso aí vai dar cadeia, que isso é perigoso, vai sujar meu nome. Não, a gente procura resolver da melhor maneira possível. E quanto aos delinquentes ou não delinquentes que estão sendo acusados por crimes que não cometeram, principalmente, pode me procurar. A gente costuma dizer que o direito, ele não é de quem tem, mas daquele de quem prova. E quem está com a verdade certamente vai ter a sua prova favorável. Então, dito tudo isso aí, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que existem um porta-voz. Esse porta-voz é seu advogado. O seu advogado é que vai levar a sua situação para o juiz,
que vai poder fazer a sua defesa de forma adequada. Dito tudo isso, meu querido, eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que a gente quer, né? Uma última pergunta antes da gente encerrar. O seu sobrenome atrapalha, às vezes, na hora de se apresentar para um cliente, não? Não. Para se Porque apresentar para o A cliente, gente não colocou no GC ali, a gente colocou só Jaider de Miranda, mas é Jaider de Miranda Fracasso. Jaider de Miranda Fracasso, Não, exatamente. pessoal, não fica, ô, doutor Fracasso, não tem esse problema, não? Não, quando os professores iam fazer a chamada, eles pegavam e ficava fracasso, mas aí quando eu já falava o primeiro, já caía na gargalhada, né? Então aquilo já tem isso desde criança. E foi até interessante você tocar nesse assunto, que tem uma passagem muito, muito legal, que foi o dia do juramento para pegar a carteira do OAB. Um dos doutores foi lá, me abordou, falou: doutor, o senhor vai fazer o juramento também? Falei: vou fazer o juramento e tal. Ô, parabéns, tal, você passou no OAB e tal. Aquela coisa, aquela resenha. O doutor não quer fazer a leitura para nós do juramento? Aí o senhor sobe lá, tal, na hora que chegar, a gente chama o senhor vai lá, já tem o texto tudo pronto, aí você vai lá e fala e tá tudo certo. E o pessoal vai lá e te acompanha. Aí eu peguei e falei: não, tudo bem. Ele começou: doutor Jaider de Miranda Fracasso. É fracasso mesmo? Só que aí já tava o auditório lotado, né, cara? Aí você imagina. Eu falei: sim. Só ergui com a mão assim, dei um joinha. Só que aí a laranja já virou melancia na garganta. Aí uns deu risada, uns deram risada, outros não. Mas foi legal isso aí, de uma certa experiência. Mas assim, em relação a eu me ofender, não, até porque eu tenho orgulho desse meu nome, desse meu sobrenome, porque da onde ele veio, dos meus avós, enfim, do meu pai. Então, de certa forma, não me atrapalha. Mas também não posso colocar no meu cartão de visita advocacia fracasso, né? Eu coloco Miranda Advogados. Não vou colocar Fracasso Advogados, que pega mal. Né? Não é um marketing muito Não bom, é, né? não é muito bacana a gente daí. fazer isso aí. Quer mandar um abraço para alguém? Gostaria de mandar um abraço para todos os colegas advogados aí que enfrentam, que batalham no dia a dia para exercer os direitos das pessoas, né? Para poder dar voz à sociedade, de certa forma. Então, um forte abraço para todos, para minha família, para minha filha, para os meus familiares, né? De todos. Se eu ficar citando o nome aqui, é capaz de eu esquecer alguém, aí vai ficar chato para mim, tanto da família Fracasso, também quanto da família Miranda. E agradecer aqui a oportunidade que você está me dando. Eu agradeço. Estou muito lisonjeado e espero poder vir aqui mais várias vezes e trazer mais assuntos técnicos, né? Para a gente poder abordar do dia a dia, do que está acontecendo na atualidade. Enfim, eu acredito que mais foi uma forma da gente falar um pouco da minha vida, do meu histórico de vida, da onde eu vim, por que eu cheguei. Eu acho bacana para que isso sirva de inspiração para as pessoas que acham que porque tem só um certo tempo de estudo ou quase não tem estudo, acha que não vai conseguir chegar, mas lembre vocês que chegam, basta vocês quererem, entendeu? Basta vocês estudarem que vocês vão conseguir chegar e vão alcançar os seus objetivos, principalmente no que tange o direito. É difícil? Pra caramba. A OAB é difícil? Pra caramba, velho. Mas vale a pena. No final das contas, vale a pena. Então, um forte abraço para todo mundo, para todos vocês. Fiquem com Deus. E o que precisarem, pode contar comigo. Tá aí embaixo no link aí o meu nome, meu telefone. Se eu não puder atuar, militar no problema que vocês me trouxerem, a gente tem amigos também de alto gabardo, de alta capacidade para poder fazer, para poder levar a vocês a melhor maneira possível de defendê-los, seja qual área for. Então, fica aqui o meu forte abraço. Pedro, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Agradeço o meu querido Gustavo, que está ali pacientemente ali fazendo das tripas o coração para poder Qualquer dia ele concluir.
Qualquer dia ele vai trazer alguém de TI aqui e vai me deixar lá sofrendo também. Nossa, aí fica bravo, hein? Mas é isso aí, minha gente. isso daí. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero poder ter correspondido com as suas Não, perguntas. foi ótimo. E Acho que peço foi bem- desculpa aí de alguma coisa aí. Imagina, eu que agradeço a visita aqui, foi muito bom. Agradeço você que ficou com a gente até agora. Peço mais uma vez que me siga nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok é Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. Corta um pouquinho aí. Não foi o quê, cara? Como é que chama? Medida provisória, acho que é 60 dias. 60 dias. 60 É o dias. vaca... Você sabe o que é um vacatio legis, Gustavo? Não. Tá vendo? Depois eu te explico. Isso aí você corta, isso aí não dá pra falar, não. Descondenar. Aí você corta essa porra aí. Descondenar um condenado. Você entendeu? Então, que eu tenho comigo também o seguinte. É mais perigoso. Para de rir, Gustavo. Porque eu tenho uma... Tem uma... Como é que é? Tem uma premissa